Toda comédia tem um alvo. Eu sou um atirador. Eu tô em busca de um alvo. Não gostei da piada, não gostei da música, não vou consumir, não vou procurar. Isso não dá nada, Neymar. Você ganha dinheiro, vai comer a mulherada. Aí eu ouço um engraçadinho no Brasil, chamado Danilo Gentili, fazendo referência a uma história pra mim. Com uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. Boa noite! Hoje nós vamos conversar com gente que diz o que pensa. Aliás, às vezes mais do que deveria. E enfrenta sérias consequências por isso. O programa vai ser interessantíssimo porque o tempo da censura já passou, mas a sociedade tem os seus limites. Para falar disso, nós temos a presença de um humorista polêmico, criativo, apresentador de televisão, tem um livro proibido para menores de 18 anos e já se envolveu em confusão no Twitter, entre outras. Danilo Gentili vai estar aqui com a gente. Também vamos receber um roqueiro que fala o que pensa. Já enfrentou muita polêmica por dizer abertamente tudo que vem na cabeça. Ele é o nazi do IRA. Começa agora para mais de 150 países pela Rede Record e pela Record Internacional, o programa Roberto Justus Mais. Ser politicamente correto é uma cobrança cada vez maior da sociedade. Mesmo assim, tem gente que é sem censura e não hesita em dizer o que pensa. Estou na Oca, no Parque Ibirapuera, na exposição Let's Rock, porque o rock tem tudo a ver com transgressão e liberdade de expressão. Se na era ouro do rock uma declaração ou um comportamento politicamente incorreto podia demorar meses para vir a público, hoje é tudo muito rápido. Hoje quase todo mundo tem uma câmera e um gravador no celular. Registrar tudo o que acontece é muito fácil para quem quer que seja. Na era da internet, o que a gente fala ou faz pode cair na rede na mesma hora. Às vezes, uma simples declaração pode fazer um grande estrago. Falar é um dos movimentos cruciais da nossa existência, um dos movimentos mais importantes da nossa vida. O importante é que cada um possa expressar o pensamento, ou seja, exteriorizar. Eu penso isso e digo isso, não é? E essa liberdade de expressão encontra na imprensa, por exemplo, o seu elemento mais importante. Eu digo o que eu sinto, eu falo o que eu penso, logicamente que muitas vezes eu até extrapolo, né? Eu extrapolo, mas as consequências são críticas no Twitter. Quando são construtivas, eu venho a público e eu falo e tento explicar por que eu falei aquilo daquela forma. Policiar a própria linguagem é uma maneira civilizada de exercer a liberdade. A nossa liberdade de expressão, ela termina aonde começa a dignidade do outro. Mas, afinal, o que pode ou não pode ser dito? Quais os limites que separam os crimes contra a honra do direito de expressar o que pensamos? Esse é um assunto que está no centro das atenções. Ele faz muito entrevistado passar sufoco na hora de responder as suas perguntas contundentes. Eu não passei sufoco, comigo ele foi bonzinho. Já estive lá no programa dele. Vamos ver se eu consigo tirar dele tudo que nós temos curiosidade em saber de uma pessoa que fala o que pensa, é sincero, objetivo e muitas vezes tem problemas com isso. Pode entrar, Danilo Gentili! Tudo bem? Cara, eu sou bonita a plateia, né? Opa, muito. Eu até comentei ali atrás, sua plateia tem todos os dentes na boca e tal. Eu não tô acostumado com isso. Não? Não. O que acontece lá? Vocês pegam onde as pessoas? No asilo. Cara, deixa eu falar que você é mais alto que eu. Quanto você tem de altura? Não, eu pentei o cabelo pra cima, eu tenho 1,92. 1,92, eu tenho 1,91. Tá vendo? O que eu vi na G é que os mais altos são mais baixos em outros aspectos. Não, senhor. Não faça propaganda contra o nosso interesse. Não é nada disso. Nós somos todos proporcionais. Quanto você calça? 42.
Então já entendi. Porque eu calço 46. Ei! Olha aí, vamos ver. Olha lá. Não quero medir isso com você. Não, vamos medir, não quer medir? Cadê? Ó. Eu sou maior que ele em tudo. Danilo Gentili, obrigado por você estar aqui com a gente. Agradeço o convite. Vocês não têm ideia da negociação que foi trazer esse homem para cá. Deixa Eu quero onde eu agradecer quiser. a Band, Eu também. ao Diego, ao Meira, ao Johnny, a todo mundo, Mainardi, toda a equipe. A gente tem uma relação muito boa lá Eu preciso agradecer, que permitiu você a Eu vir. preciso agradecer a Band, inclusive, pelo emprego. Obrigado. Tá sendo interessante. O nosso tema de hoje é sem censura. O sem censura quer dizer assim, pessoas que têm personalidade, pessoas que não têm papas na língua, falam o que pensam, né? E isso tem um custo, tem um preço, né? Eu estive aqui com o Marcos Mion. Quando eu perguntei a ele, como humorista, o que ele acha de vocês, né? Eu estou incluindo você nessa panela dos humoristas mais agressivos, né? O que ele acha desse estilo? Ele falou, não, eu estou muito mais para Adam Sandler do que para Andy Kaufman, né? Porque ele quis dizer para quem não entende o seguinte, eu estou muito mais para o humor mais tranquilo, mais não sei o quê, e esses meninos, entre aspas, onde acho que ele te inclui, estão começando, então eles precisam dar uma pancada maior para aparecer. Qual é a tua visão sobre essa opinião? Como que você vê isso? Eu acho que o Marcos Mion não conhece o Adam Sandler, porque o Adam Sandler faz piadas com tudo. E eu acho que essa causa agressão da pessoa, eu acho que isso é muito cultural brasileiro. A comédia brinca com erro, toda comédia tem um alvo. Eu sou um atirador, eu estou em busca de um alvo. Eu olho para o gigante, eu estou procurando o calcanhar de Aquiles dele. É o que o comediante faz, é o papel do comediante. A comédia stand-up que eu faço, que me inspira no meu trabalho e que meus colegas fazem, ela é mais calcada numa cultura norte-americana, numa cultura europeia, onde a base da religião, o fundamento da cultura ali é mais protestante e judaica do que outra coisa, como no Brasil é católica. E no meio protestante, quando você erra, a primeira coisa que você faz é ir na frente de todo mundo e falar, eu errei. Eu não confesso em segredo e tal. E daí surgiu a comédia stand-up. Então, eu subo no palco de um bar e eu não tenho problema nenhum em falar para as pessoas, pessoal, eu sou broxa. Pessoal, Roberto Justus é maior que eu. Já o humor brasileiro, nunca sou eu, nunca é minha mãe. É sempre, para eu falar mal de alguém, eu tenho que me vestir e falar mal do português. Eu tenho que me fantasiar e falar mal do português. É sempre o português que é burro, a loira que é errada, nunca sou eu, nunca é minha mãe. Então, o comédia stand-up faz justamente o contrário. Não, mas peraí, só que eu não posso deixar escapar. Quando você fala em stand-up, você está falando... Uma coisa é você falar num bar, como você acabou de falar, outra coisa é você falar na televisão. A gente vê, por exemplo, grandes comediantes que eu já assisti, o nosso grande ídolo que morreu recentemente, eu vi shows do Chico Anísio onde ele falava palavrão, onde ele falava um monte de bobagens divertidas, mais picantes, e na televisão não era aqueles personagens maravilhosos e tal. O Chico Anísio, se você vê o Chico Anísio fazia coisas que hoje, se ele fizesse, talvez, ele tinha o café bola preta, onde gente branca não entra, e ele falava de preto, de negro, e ele fazia humor com pobre. Que tinha pobre... o deputado Justo Veríssimo. Exato. Mas sabe o que acontece? Eu vejo um pouco assim... Muitos dos programas de hoje em dia, do qual você também participou, vão direto para esse tema, sem aliviar em nenhum momento. Uma coisa é o Chico Anísio ter um ou outro personagem um pouco mais polêmico e quando todos os outros são divertidos por outros motivos. O que está acontecendo hoje, o que está me incomodando como telespectador, né, e como homem que faz televisão para a família, etc., é ver que está o tempo todo só sacanagem, é só bobagem, é só bunda, é só, entendeu? Se você pegar Freud, quando escreveu Os Xisses e o Riso, Bergson é um filósofo que estudou o riso. É claro e é óbvio e não é novo. Toda comédia tem um alvo. Simples assim. É uma definição de comédia. Se é piada, tem um alvo. Agora, o que acontece hoje é que as pessoas querem definir que esse alvo pode e esse alvo não pode. Eu, como comediante, sou totalmente democrático. Todos são alvos para mim. Eu não faço distinção de ninguém. Existe uma coisa, de novo, é muito difícil essa discussão, porque quando o Pânico brinca que eu sou o boneco de Olinda, que eu tenho a cabeça grande e tal, eu choro de rir. Quando o Pânico faz a história do Boris Casoy, é sensacional, sabe? Super. Então, assim, são coisas muito gostosas de ver quando imita o Otávio Mesquita. Quando essas imitações, essas brincadeiras com os artistas, tal, legal. Quando um Rafinha Bastos fala do bebê da Vanessa, você também continua achando democrático ele poder falar um negócio desse? Ou você acha de mau gosto? Eu acho que é democrático ele poder falar um negócio desse. Assim como é democrático
a Vanessa Camargo reclamar e processar se não gostou. Mas você não acha que é de mau gosto falar um negócio desse? Você acha engraçado? Então vamos mudar a pergunta. Você acha que isso é engraçado ou isso vai gerar muito mais uma coisa negativa para essa pessoa do que positiva? Tanto é que saiu do programa, saiu da emissora. Como é que você viu esse episódio? A piada é muito subjetiva. Eu acabei de dizer, você pode rir de... Esse alvo é engraçado, esse não é. Quando é com português é engraçado, quando é comigo... Ah, não, aí foi falta de respeito. Na democracia, você fala o que você quiser. O Rafinha falou o que ele quis. E, de certa forma, sofreu uma consequência aqui, outra ali. Muitas pessoas gostaram, outras pessoas não gostaram. No VMB, as pessoas defenderam. E na mídia, em outro nicho, outras pessoas odiaram. É o preço que se paga quando você fala o que quer. Eu já paguei esse preço algumas vezes também, com algumas piadas que não agradou algumas pessoas. E... Bom, tô aqui, eu tô esperando minha próxima piada que não vai agradar as pessoas. Por que você não dá a tua opinião? Que eu já perguntei até agora, você não deu. Você quer saber se eu achei graça? O que você achou dessa piada, desse tipo de piada? Eu não achei graça, porque eu não achei que foi uma piada, foi um comentário. Foi um comentário, eu não achei graça. Mas um comentário engraçadinho, mas que queria eu já fazer vi rir, ele né? falando coisas mais pesadas que isso, que eu dei risada porque eu achei que foi engraçado. E você acha que o que aconteceu com ele foi justificado? Você acha que essa repercussão negativa, depois da saída dele do programa e da emissora, que isso acabou acontecendo como quase que uma punição, né? Você acha que isso foi justo ou você acha que exageraram? É que na verdade não foi bem assim. A emissora não puniu o Rafinha. A emissora afastou o Rafinha por um programa, por 2. Isso é punição. Sim, isso não é punição. Ela não mandou ele embora. Não, isso eu sei. Ele decidiu ir embora depois. Falou, já que vocês vão me afastar, também não está no ar? Saiu do ar por uma gracinha mal feita, né? Agora, você sabe, eu vou falar uma coisa por experiência própria. Uma vez eu fiz uma piada envolvendo um macaco e jogador de futebol. Eu não pedi desculpas. Eu mantive a piada, fui até o final. E naquele período, eu fui muito criticado porque eu não pedi desculpa, eu sou cabeça dura. Um cabeça dura, eu não pedi desculpa, devia ter pedido... Depois eu fui fazer uma piada com judeus. Também muitas pessoas se ofenderam. Eu falei assim, dessa vez eu vou fazer diferente, vou pedir desculpa. E as pessoas disseram, sabe o quê? Você é um falso, você não devia ter pedido desculpa, porque você acha que está enganando quem, não sei o quê. Então, eu não sei. Não, mas peraí, Danilo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É muito engraçada essa história, né? As palavras são fáceis de falar. Quando você fala assim, você vai falar de estatística um pouquinho. Eu garanto a você que uma ou duas pessoas falaram isso, aí você traz como argumento. Eu garanto que 99% das pessoas, quando você pediu desculpa, te acharam humilde o suficiente de pedir. E eu vou te dizer, eu sou de origem judaica, eu não sou muito ligado em religião, mas eu sou de origem judaica. Eu deixei de ir no seu programa, na sua estreia, um dos primeiros programas seus, por causa desse comentário. Eu falei, não vou dar... Eu falei, não, eu não vou ficar julgando. Quem sou eu para julgar o Danilo Gentili? Não quero julgar, eu estou me sentindo desconfortável e falar do Holocausto daquele jeito, para quem sofreu tanto quanto essas pessoas sofreram durante a história, e fazer uma brincadeirinha de mau gosto dessas, cara, eu não vou no programa desse cara. Hoje eu vou no seu programa, porque você se retratou, tá vendo como isso? Se você tivesse tido a mesma postura do Rafinha, mas em momento eu talvez me retratei para você no meu programa. Não, você se retratou porque você achou que você foi infeliz. Não tem, humor não tem que ser ofensivo. Você está falando, comparando o Holocausto, que por que os judeus não iam por causa do metrô, do trem, da morte. Quer dizer, são coisas terríveis. Vamos falar dessa piada. O que você entendeu dessa piada? Não, eu nem lembro. Então repete a piada. Você não lembra? E você... Não, agora eu não lembro mais. Mas o que acontece muito assim... Você fez alguma referência do metrô, não querem metrô em Higienópolis por causa dos trens, dos campos de concentração. O que acontece é o seguinte... Isso não tem graça. Não, o que acontece é o seguinte... Ok. Não era essa a referência? Se não tem graça, aí como comediante eu peço desculpa. Não tem graça e é ofensiva. Eu me sinto ofendido. Aí eu não sei, porque aí pode ter um erro de interpretação. Essa piada que eu estou dizendo é simplesmente... Gato escaldado tem medo até de água quente. Mas acontece muito hoje. Se você coloca a palavra holocausto ou coloca a palavra macaco na mesma frase que negro, ninguém quer ver o resto. Só leram negro, macaco, racista. Ninguém quer ver em que contexto foi dito. Se eu coloquei a palavra judeu, holocausto, não interessa o que ele disse. Ele disse judeu, holocausto, desgraçado, nazista, vamos acabar com ele. Às vezes falta a boa vontade de interpretar. Todo mundo sabe que eu não sou nazista. Vamos interpretar
Pois é. Interpretar você dizer... Você pode dizer aqueles assim... trens do Holocausto que levavam os judeus para a morte, e você fala que eles não querem metrô em São Paulo, que eles vão lembrar daquele... Você acha que isso tem alguma coisa de interpretar diferente do que o mau gosto de ter dito o negócio? Você pode me dizer o seguinte, não teve graça nenhuma. Eu perdi avô naqueles trens lá. Aí eu ouço um engraçadinho no Brasil, chamado Danilo Gentili, fazendo referência a uma história para mim, com uma piada sem graça, uma coisa que mexe com as vidas de muitas pessoas. O meu pai morreu de infarto. Eu faço piada de infarto. Mas faz piada de infarto é diferente. Agora, quando você fala dos negros, quando fala dos negros, eu não consigo ver graça numa piada que humilha uma raça negra que é lamentável o humorista achar engraçado. É diferente da loira. Você falar da loira é uma coisa genérica. Loira, a gente sabe que a cor de cabelo não significa que a pessoa seja mais ou menos inteligente. Isso é uma bobagem muito grande. Então dá para brincar. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira... Discussão em alto nível sobre sem censura. Você está me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira, porque você sabe que uma loira é inteligente dependendo da cor do cabelo. Não, porque é uma bobagem tão grande dizer que loira é burra. Todo mundo sabe que é uma idiotice. Não tem comprovação científica numa bobagem dessa, entendeu? É bobagem. E quando eu falo que um negro é macaco? Não, aí você está sendo prejudice, como eles falam, você está sendo racista. Não, para mim é bobagem, porque o negro não é macaco e a loira não é burra. Não, eu sei tão disso, bobagem como a loira. Não, é menos. O caso da loira é uma coisa que se criou diferente, porque a gente sabe que o racismo é uma realidade. É uma coisa, eles têm grandes problemas com isso há muito tempo, desde a escravidão. Nós não vamos comparar isso com uma coisa que surgiu sobre a loira, que é uma bobagem muito grande, que não tem raízes tão profundas quanto a história do negro. Em que a gente sabe que tem menos oportunidade, a gente sabe que tem que ter cota nas faculdades. Como é que você pode dar a mesma importância, como você acabou de fazer aqui, para esses dois assuntos? Não dá. Você me tratar como um colunista, como alguém, não dá para comparar. Mas eu sou um comediante, eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. Vocês são acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um alvo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. Tem um pouco de sentido no que você está falando. Agora, o que eu nunca quis emitir uma opinião, eu nunca quis ser levado a sério, eu nunca quis ser colunista de jornal. Eu sou uma prostituta do riso. Eu só quero ouvir risada. Se você rir, eu vou falar. Se você rir, eu vou falar. Eu escrevo show para cada frase minha ter uma risada. Eu venho de uma escola onde eu escrevo minha própria piada. É diferente do Aquele stand-up, você que escreve o texto? Tudo. Tudo? Todinho. Que bárbaro. Eu venho de uma escola onde eu escrevo minha própria piada. Então, eu não venho com uma sequência de piadas de português, de salão e tal. Então, eu escrevo 1000 piadas. De 1000 piadas, eu posso errar 20. Eu posso passar do ponto em 10. Posso exagerar o extremo em 5. Eu ainda tenho 100. Não é uma lógica, é uma... Como eu, mais uma vez puxando o alvo, é um mecanismo de tentativa e erro. Eu estou o tempo todo só querendo fazer uma coisa. Só querendo fazer as pessoas darem risada. Às vezes eu passo do ponto, às vezes eu não passo. Darem risada, mas quando você ofende essas pessoas, você não fica preocupado? Foi porque eu errei como comediante. Mas você fica preocupado depois? Você não sofreu com esse episódio todo da história dos judeus? Cara, eu sofri ao ver que tinha um monte de gente querendo me linchar por uma piada que eu fiz. Eu sofri por causa disso. Não te incomodou machucar essas pessoas? Cara, foi uma merda que eu falei. E tanto incomodou que eu disse o seguinte... Você pediu desculpa. Sim, eu não tô dizendo que seu colega não fez a mesma coisa? Aí você tem que entrevistar ele e perguntar pra ele. Eu sei disso. Se você perguntar pra mim, eu te falo. Mas nós estávamos falando sobre isso aqui. Essa atitude sua faz com que você não tenha mais problema nenhum com essas pessoas. Acabou. As pessoas entenderam que você passou do ponto. Mas acontece que eu tô só caminhando. Eu tô caminhando. Eu tenho uma piada, outra piada. Opa, essa eu errei. Pisou no meu pé, pisei, desculpa. Só queria caminhar. Deixa eu continuar caminhando. Tem mais piada pra fazer. Se eu me censurar quando eu for escrever, eu não me imagino trabalhando. Eu não me imagino fazendo um texto de 1 hora para um show, sem escrever 3 horas, escolhendo qual é a melhor, qual é a pior. Para fazer piada, eu não me censuro. Se você pegar no meu programa, tem um quadro chamado Mesa Vermelha, onde eu e mais comediantes, a gente faz piada com o que você imaginar. Ninguém se censura ali. Mas ali existe um contexto que tem que ser muito canalha para tirar uma piada desse contexto e querer transformar isso numa declaração de um monstro. Por quê? Tem o contexto da piada que veio antes, tem o contexto da piada que veio depois, tem o contexto da plateia que riu dessa piada, tem o contexto do tom de voz que eu usei, tem o contexto da minha expressão, tem o contexto de como eu estou dizendo. Ou seja, você assiste aquilo e só enxerga uma coisa. É uma piada, só isso. Se eu escrever no Twitter, talvez, muitas coisas que eu digo no meu programa, você vai achar que eu sou um completo idiota, que eu sou um monstro ofendendo as pessoas.
porque não tem nenhum desse Eu contexto. já vi algumas declarações suas no Twitter realmente chocantes. E se você ver no meu programa, eu digo coisas 1000 vezes piores do que eu escrevo no Twitter. Mas eu sou amparado por todo esse contexto do meu tom de voz. Você fala nesse quadro da Mesa Vermelha. Nesse quadro, com o próprio entrevistado. Entendeu? Twitter, falando em redes sociais, você tem quantos milhões? Você tem 1 milhão? Então? 3 milhões 3 e milhões. 300 São mil. Os maiores, né, Twitters do país, são os mais seguidores tem e tal. Você não vê isso como uma responsabilidade, porque você é muito agressivo no Twitter, né? Você fala absurdos, do que você quiser, você usa essa plataforma pra caramba. Eu acabei de explicar. Isso não é uma responsabilidade. Se você quiser muito enxergar grande. que eu sou agressivo, eu sou agressivo. Se você... sabe o que acontece é o seguinte, existe o ponto de exclamação, existe o ponto de interrogação, mas não inventaram um ponto de ironia. Então, se você pegar uma frase, ela não está pontuada, é uma ironia. Você pode achar que eu sou um monstro, que eu sou qualquer coisa. Se você não conseguir, se você só leu 140 caracteres e nada mais que isso. Por isso que é um pouco mais difícil fazer comédia no Twitter. Com que idade isso tudo começou, Danilo? Conta pra gente um pouco, agora é um pouco de Danilo Gentili, vai. Vamos aliviar um pouco, porque tá tensa essa história. Com que idade o Danilo Gentili descobriu que tinha essa veia cômica? Você em casa, moleque engraçado, como é que era isso? Olha, que idade você tá hoje? 32. 32. E aí, quando começou tudo isso? Eu sempre gostei de comédia, sempre. Eu acho que na escola, meus tios eram pessoas que me faziam rir. Só que na minha família, eu acho que eu nunca fui visto como comediante. Acho que quando eles ligaram a TV e viram fazendo piada, falaram, é o Danilo, eu nunca fui visto como comediante em casa, mas na escola, sim. Eu era aquele engraçadinho da turma, que emendava com piada, tal. Eu acho que na escola eu buscava esse escape. Você já era rápido de raciocínio? Pra coisa ruim, sim. Mas já coisa ruim na época? Tirava sarro das crianças, brincava com... Fazia bullying com seus colegas? Sempre. Sempre? Mas tem uma coisa que o comediante tem que ter. O comediante, ele tem que estar sempre pronto a, se for o caso, fazer o dito bullying. Mas, a primeira pessoa que ele tem que fazer bullying é com ele. Você tem que aceitar o bullying também. Eu faço piada com tudo. Só que eu abro o meu show falando de mim, falando da minha mãe, falando da minha família, depois eu começo a falar dos outros. Você tem irmãos? Morreu. Todo mundo. Morreu todo mundo. Como morreu todo mundo? Minha irmã morreu. Meu pai morreu de infarto quando eu tinha uns 17 anos. Nossa. Do nada ele morreu. Depois de uns 6 meses, minha irmã, no primeiro dia de emprego, o carro capotou da empresa. Só ela morreu. Tinha 6 pessoas no carro, só ela morreu. Depois de um mês, roubaram um Gol velho, que era a única coisa que a gente tinha. E a gente ficou devendo aluguel e tudo. Foi uma época muito conturbada. Foi quando eu pensei, eu posso rir disso ou posso chorar disso durante um tempo, então eu vou rir. E eu comecei a escrever piadas sobre a minha situação, sobre a minha vida, sobre a morte do meu pai, sobre a minha irmã, sobre o que eu vivia. E não existia esse cenário de comédia stand-up que existe hoje. Comecei a ir para a Noite de São Paulo, comecei a conhecer o pessoal que também queria fazer. E, graças a Deus, hoje eu consegui alguma coisa, dar um conforto para minha mãe. Que bacana. Posso pedir um aplauso para ele? Não quero... Eu só aplaudiram porque ele pediu. Não, senhora, estou aplaudindo porque eu sei que todo mundo se sensibilizou, porque isso é uma história, entendeu? Um lado do Danilo Gentili que as pessoas não conhecem muitas vezes. Então eu acho muito legal você trazer isso aqui, sabe? Um menino que sofreu um monte de problemas, né? Teve uma... Né? Esses são os problemas mais irreversíveis, únicos e irreversíveis da vida, é perder pessoas que a gente ama, perder um pai que é uma referência, perder irmã, ficar sozinho com a mãe e aí batalhar e dizer o que quis na vida, conseguiu, que foi assim, o objetivo maior que é ajudar a sua mãe. Esse é um Danilo Gentili que eu curti conhecer hoje aqui, entendeu? Gostou? Que é muito legal. Não, eu curto você também como profissional, pelo amor de Deus. Porque o outro é uma merda. Não, é nada, imagina. Pelo contrário, se fosse não estar no meu programa hoje aqui, obrigado. Se fosse não estaria numa emissora como a Band, não estaria fazendo o que você faz. Eu não curto seus exageros, mas eu curto 90% do Danilo Gentili. Pronto. Tá eu não bom. curto 10% dele. Tá certo. Eu vou continuar com você aqui, mas eu vou chamar uma matériazinha sobre o nosso tema Sem Censura, que é um tema riquíssimo pelo que vocês estão sentindo dessa nossa conversa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Liberdade de expressão é um direito assegurado na Constituição. Mas isso não quer dizer que as pessoas podem sair por aí dizendo tudo que vem na cabeça. O Código Penal brasileiro também prevê os crimes de calúnia, injúria e difamação. Uma lei de 1989 transforma em infração qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. Só no Superior Tribunal de Justiça, os processos por danos morais tiveram aumento de quase 700% em 10 anos.
Por tudo isso, tem razão quem cita o velho ditado. Quem fala o que quer, geralmente ouve o que não quer. Porque mais cedo ou mais tarde, essa pessoa pode ter que arcar com as consequências da sua afirmação. Bom, continuando no nosso tema, eu tenho um prazer tão grande ter você aqui. Eu teria tantas outras coisas para te perguntar, que eu vou continuar te perguntando, mas juntamente com uma outra figura interessantíssima. É um cantor que foi processado até pela própria família, Danilo, por incrível que pareça. Diz o que pensa. É um cara realmente polêmico, mas de muito talento. Eu tenho certeza que vai trazer muita informação relevante para esse tema nosso de hoje, que é o Sem Censura. Nazi, você pode entrar. Por favor. Danilo, senta ali. Agora eu vou ficar na posição do interrogatório. Tudo bem, Nazi? Tudo bem, Alberto. Obrigado por estar aqui com a gente no programa. Esse tema de hoje, quando a nossa produção sentou, que nós fazemos a nossa reunião de pauta para discutir quem nós vamos convidar, nós não podíamos deixar de ter vocês aqui, porque comediante tem vários que ultrapassam um pouco a barreira, como nós estamos vendo aqui hoje, mas foram bem defendidos pela inteligência desse cara, que falou muito bem aqui. Mas na música, a gente tem histórias, né, de pessoas controversas, né, que falam. Você foi uma das figuras mais controversas. Você chegou a ter alguns problemas graves aí na tua história. Como você vê essa história do sem censura, nós estamos falando do politicamente incorreto? Como que você definiria o Nazi? Olha, eu acho até que existem roqueiros mais polêmicos, ou tão polêmicos quanto eu, temos o Lobão, temos o Marcelo Nova, acho que faz parte um pouco... Lulu Santos, tantos outros, acho que faz parte um pouco, musicalmente falando, eu acho que o rock, ele tem esse viés de contestação, de mexer com o conflito das gerações, dos costumes, da sexualidade, enfim. Acontece que eu acho que no meu caso, teve vários capítulos da minha vida, desde a minha reabilitação com o uso de drogas. Você foi dependente químico? Fui dependente. A gente tem que falar tecnicamente que eu sou, né? Só estou simplesmente Por quê? Mas você não desligado. largou? É porque o conceito certo é que não existe cura, né? Você simplesmente não deve usar mais. Você não está fazendo. Porque se eu existisse cura, eu estivesse curado, digamos assim, existiria a premissa que eu posso voltar a usar, porque agora não sou mais, né? Entendi. Mas quer dizer, e eu sempre procurei expor isso, nunca tratei isso à luz pública. Escondido. Não, eu acho que é importante as pessoas que passaram por isso darem a sua experiência, falar de uma maneira... Porque isso não é um problema de caráter, é um problema de saúde, né? Então, por essas coisas, pela própria questão da minha geração, queira ou não, as bandas que surgiram meados da década de 80, elas fizeram a trilha e acompanharam todo o processo brasileiro de fim da censura, de fim do regime de exceção, da ditadura, enfim, né? O Ira começou em que ano? Olha, oficialmente o primeiro show do Ira foi em 81, né? 81. Nosso primeiro sucesso foi em 85 e já era uma música que falava contra a obrigatoriedade do serviço militar. O nome da banda, né? Será que isso é verdade, o que eu dei uma pesquisada, que talvez tenha sido inspirado no Exército Revolucionário da Irlanda? Tem um pouco essa história do Ira ser o Ira de lá ou não? Sim, não. Na verdade, assim, Ira, pelo próprio sentimento, é um bom nome para uma banda com característica, com agressividade da música punk. Assim como existe uma banda chamada Cólera em São Paulo, que também é uma banda então o Ira punk. foi no sentido da palavra em português, de ser irado. Exatamente. Nada a ver com isso. Por que falavam isso? Agora, com certeza, nesse período, o Ira estava em muito destaque, né? E com certeza houve essa associação. Tanto que quando o Ira grava o seu primeiro álbum mesmo, em 85, nós fizemos questão de colocar até de uma maneira estética, colocamos aquela exclamação para de alguma forma parar, porque tinha muita gente nos shows que nós fazíamos que eu colocava I.RA. né? E, aí saía da palavra para ir para o... Claro, eu conheço história de fãs do Ira que foram para a Inglaterra com bottom, essas coisas, que acabaram voltando para casa. Né? Acabaram sempre sendo detidos no aeroporto, até explicar que era uma banda de música, era complicado. Né? Você, quando vocês fizeram uma música, chamava Pobre Paulista, né? Exatamente. Isso não tinha um pouco de discriminação contra imigrantes de outros estados? Olha, não tem um Roberto, pouco uma história dessa? Eu me sinto bem à vontade, primeiro que eu não sou autor da música, né? Eu sempre interpretei ela como uma música que dentro de todas aquelas metáforas que o Edgar, que era o compositor, que era muito próprio da época que ela foi escrita. Na verdade, o Edgar compôs essa música antes de existir o Ira, né? O Edgar compôs essa música com 16, 17 anos. Foi quando eu conheci ele no colégio, ele já tinha algumas músicas.
E era uma música cheia de metáforas, né? Como era próprio daquele período de censura política. Eu sempre interpretei essa música de outra forma. Houve polêmicas interpretando metáforas de outra maneira. Tem uns versos que são assim: não quero ver mais essa gente feia, não quero ver mais os ignorantes. Quero ver gente da minha terra, quero ver gente do meu sangue. Aquela é uma maneira, e eu vou te falar, não sou o autor, tá? Eu estou defendendo o que eu acho que, na mente dele, o que a gente passava com a música. Essa gente feia, os ignorantes de ignorância, não de falta de educação escolar, vamos dizer assim. Gente feia, os políticos, não fisicamente feia. Agora, como é pegando um isso é uma interpretação, falou, né? Muita gente, eu vi muita gente chegar e falar assim, ó, o que vocês falam para o paulista, me pensam a mesma coisa. O que é, amigo? Como Mas assim? Eu não quis dizer isso. Então, muitas pessoas pegam a carapuça. Nós chegamos a conversar hoje aqui bastante os aspectos dessa história, e o Danilo defende com muita clareza, em algumas coisas eu concordo com ele, outras não, a história da interpretação. Tudo está na forma que você interpreta as coisas, e que as pessoas não deviam ter limitações, se eu estiver errado você me corrige, para a sua arte, porque na arte dele, que é a comédia, ele diz que existe um alvo sempre. E ele disse uma coisa que eu concordei com ele, né, que foi duro de não concordar, que ele disse assim: quando você faz uma piada de português e você dá risada, você já não pode ter o direito de questionar outros alvos, né? Apesar de que eu disse que tem limite para os alvos também. Tudo na vida tem limite. Eu estava defendendo a história do não termos radicalismos para os dois lados, entendeu? Nem sermos extremamente censurar extremamente as coisas e nem liberar extremamente as coisas, porque tem que ter um bom senso que reine sobre tudo isso, né? Mas tem gente que gosta de ir contra a corrente. Nós conversamos com dois autores que têm uma visão politicamente incorreta da história. Vamos ver, tá muito interessante. Vamos dar uma olhadinha. A gente chama de guia politicamente incorreto esse apanhado de informações que vão contra os famosos mocinhos ou as vítimas da história, né? Isso não significa, claro, falar, por exemplo, que a escravidão não aconteceu, que o Holocausto não aconteceu, mas é simplesmente contar umas histórias desagradáveis que deixam a história mais complexa, mais interessante. A ideia do livro é fazer uma crítica ao conceito de politicamente correto a partir de referências filosóficas e literárias. O livro é um ensaio de ironia. Ironia em filosofia é quando você tenta mostrar que por detrás de um comportamento ou de uma ideia tem alguma mentira moral, quer dizer, alguém querendo ficar bem na fita. Zumbi, o maior líder negro da história do Brasil, o homem cuja data de morte se comemora o Dia da Consciência Negra, mandava capturar escravos em fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo de Palmares. Che Guevara, que estampa tantas camisetas, álbuns de rock e capas de livro, e foi tão romantizado durante a história, tem um lado obscuro nunca revelado. Ele foi responsável por pelo menos 144 mortes, direta ou indiretamente. Muitas das vítimas eram membros do próprio grupo rebelde de Che e Fidel Castro. Voltando ao nosso assunto, você vem de uma época pós-ditadura, onde as músicas eram censuradas. Ainda na ditadura, né? Até por volta de 1984, até para fazer um show num barzinho para 50 pessoas, se tivesse composição, eu tinha que passar na Polícia Federal, entregar um ofício com a letra, eles iam aprovar ou não. Aí o dono do estabelecimento ia me permitir cantar. Tem gente ouvindo a gente agora que jamais, e vocês jamais imaginariam, imagina viver num ambiente desse. Daquele momento para este, o que eu estou tentando trazer hoje no tema Sem Censura é a história do equilíbrio, quer dizer, nem 8 nem 80, quer dizer, não libera totalmente, também não censura. Tem liberdade para falar, agora deixa então, na mesma liberdade, as pessoas acharem isso de mau gosto. Sim. Como você vê isso? Eu vejo assim, para qualquer coisa, esteticamente, seja com humor, ou seja música, seja uma peça de teatro, um filme, acho que não existe censor, ou não existe coisa melhor do que o gosto. Não gostei da piada, não gostei da música, não vou ouvir, não vou consumir, não vou procurar. A comédia, ela tem como base a polêmica. Ela é transgressora por natureza. Exatamente. Não tem, sem transgressão não tem exatamente, não tem o rock também é grande. O rock também. Super. Exatamente. Elvis, quando apareceu dançando daquela maneira, hoje pra gente é comum. Quando ele apareceu naquela rebolando, época, aquilo era o tchan. Um choque. Aquilo era sentar na garrafa, que nem hoje a menina da garrafa. Entendeu? Aquilo era a casa do swing. Exatamente. Não, também não exagera, vai. E a tendência, agora, realmente, eu vejo certas manifestações de música, não é que só que envolve
um mau gosto. Às vezes está envolvendo prostituição infantil, né? Tráfico de entorpecentes. Não, mas pode tudo. Crime organizado. Muda de canal, né? Assiste outra Aí coisa. extrapola da coisa do que é o gosto musical. Né? Não, e acaba estimulando esse tipo de coisa que é muito maléfico para a sociedade como um todo. Desculpe, o Danilo não defendeu aqui em nenhum momento, e vamos deixar claro, a coisa ilegal, né? Esse tipo de coisa que você está falando. Só que certos exageros acabam estimulando, dando exemplo, tudo pode. Quando a pessoa pensa que tudo pode, é o fim da sociedade. Na minha visão, tem que ter um pouco de parâmetro. Bom, não pode ser totalmente livre. Eu acho que quem pensa que tudo pode, infelizmente, no Brasil, são os políticos, né? Exato. É por isso que... Esse é outro mau exemplo de outro sentido que eles, humoristas, tiram muito bem, né? Isso sem dúvida. Só uma questão. A questão é, tudo pode, tudo não pode. Ok, tem coisas que não pode. Mas quem é que vai me dizer o que não pode? Quem está apto o suficiente para me dizer o que é certo e o que é errado? Olha, se você arcar com a sua consequência, você pode fazer o que você quiser. Isso é uma coisa que a gente sabe, não tenha dúvida disso. Mas existe uma certa... Quando você fala, quem disse? Quem disse que eu preciso estudar na escola para ser alguém, para eu poder crescer na vida, não ter informação suficiente para ter uma carreira? Quem que estabeleceu a vida em sociedade? Então vamos voltar lá atrás. Você está questionando de um jeito tão, assim, leviano, na minha visão, Pode falar? de certa forma. Existe um padrão da sociedade, uma vida em sociedade. Existe um padrão. Então, o padrão é que você o padrão. estude e faça uma carreira. E o Neymar não fez isso, é muito mais rico do que eu. Como o Neymar não fez isso? Espera aí, o que o Neymar não fez? Ele estudou futebol, ué. Ele foi lá desde pequeno, tem um talento dentro dele que ele não precisou. E ele falou aqui no meu programa que pretende estudar ainda. Eu falei que eu duvido que não vai ter tempo. Mas que ele gostaria de se informar, porque um dia a carreira acaba e ele quer fazer outra coisa. acho que eu tenho que Talvez não estudar precise nada. financeiramente. Ou então, intelectualmente. Quer desenvolver a cabeça dele. Se eu tivesse o talento que ele tem, eu não ia estudar nada. Tá certo ele. Eu não acho. Eu acho que é comum diz, bacana você estuda. ter... Não estuda nada, Neymar. Você ganha dinheiro, vai comer a mulherada. Contra esses argumentos, eu retiro a minha causa. Agora, você teve uma saída conturbada da sua banda, né? Teve até um problema de processo, até com família. Seu irmão era empresário seu, não era isso? Exatamente. E, na verdade, ele né, foi o meu pai... Esse foi teu pior momento da tua vida? Olha, eu acho que foi. Teu pai e teu irmão, não é isso? É. Meu pai, coitado, hoje agora, inclusive, eu já fui... Meu pai, na verdade, foi usado por terceiros, né? Porque, na verdade, existia uma situação minha lá de auditoria dentro da empresa, né? Dentro dos contratos. Eu não estou acusando ninguém de nada, mas eu gostaria de ter acesso a uma coisa que eu não tive naquela época. E aquilo se envolveu num caldo inteiro de família, de relação desgastada de muito tempo com a banda. Na verdade, eu não saí da banda. Existia um acordo para darmos um tempo, depois de 25 anos de carreira, onde a nossa situação interna era muito desgastada de relacionamento, né? Isso daqui se transformou numa coisa que, num caldo, num sarapatel macabro, como tem um amigo meu que fala, né? Que acabou dando nisso tudo. Eu posso te dizer, aquilo que não me destruiu, sem nenhuma demagogia, me tornou, acho que, uma pessoa... Fui obrigado a novamente crescer em muitos aspectos da minha vida. E hoje se valeu para a minha liberdade, digamos assim, né? Eu, quando perguntei pro Danilo, eu cutuquei o Danilo com algumas coisas, que eu acho que as pessoas de casa teriam curiosidade de saber de uma figura dessas, que é uma figura querida, né? Um talento inquestionável. Mas eu fiquei, de propósito, até para sentir até onde ele ia com essa história. Ele saiu muito bem, ele tem personalidade suficiente para colocar as opiniões você estava dele. me testando o tempo todo, então. Achando que era só uma entrevista, gente. Mas eu iria perguntar, e talvez eu nem cheguei a perguntar isso para você, Danilo, eu ia perguntar para vocês dois. Vocês tiveram cases polêmicos na sua vida, nas suas vidas. Você até um pouco mais do que ele nesse sentido. Mas ele é jovem, né? Ainda tem tempo. Ele tem tempo. Eu Eu vou perguntar primeiro até para o Danilo, agora para trazer ele um pouco mais para dentro dessa conversa. Danilo, do que você se arrepende de fato? Nós já sabemos daquela história que você se desculpa, mas assim, não é nem de piada, de mau gosto, mas de situação de vida que você se arrependa, que você teria feito diferente? Falando em vida, eu me arrependo de ter demorado muito para arriscar. Eu só risquei. De ir lá eu só saí da vidinha do subúrbio, eu só saí do que estava traçado ali pelo destino, depois que eu perdi tudo. Depois que eu perdi meu pai, minha irmã e tal. Talvez se eu tivesse arriscado antes, se eu tivesse feito o que eu gosto antes, talvez até meu pai e minha irmã teria tirado proveito do que eu conquistei aqui. Então eu acho até quem está em casa não deve pensar muito não. Você tem que, a hora de arriscar é agora, faça o que você gosta. A vida é muito curta, passa muito rápido e eu sou muito jovem para estar falando isso. Mas eu já me deparei com essa situação 2 vezes na minha vida. Agora é a hora, faça o que você gosta, vá atrás. Tchau. Muito bom.
Verdade. E você, Nazi, de tudo isso que te aconteceu, o que você se arrepende? Um pouco do que ele falou também, talvez esse tempo que eu acabei dando, talvez, que eu pelo menos propus para o William, ele poderia ter acontecido um pouco antes. Talvez um pouco de cabeça fria em alguns momentos. Eu deveria ter acionado um advogado e falar assim, eu não quero mais nem conversa, por favor, vai procurar as pessoas lá para mim. Quer dizer, houve muito uma mistura de amizade ou ex-amizade, família, negócios, é uma coisa muito complicada, né? Talvez eu pudesse ter tido um pouco mais de sangue frio e bom senso, né? E ter me antecipado em muitas coisas de uma maneira fria, claro, de advogado para advogado. Eu vou fazer agora aquele momento do programa que as pessoas já acostumaram a esperar. Se bem que hoje, para mim, todas as perguntas foram perguntas mais aqui. Eu quero ver o que eles conseguiram achar de você, Danilo. Né? Diferente daquilo que eu já te perguntei hoje. Vazou umas fotos minhas na internet. Pessoal. Bom, vamos deixar esse ambiente vermelho e musiquinha de suspense. Vamos lá. Eu não sei com qual eu vou começar, eu vou pegar aí aleatoriamente. Quero ver também o que é a sua história aqui. Danilo Gentili. Opa, sou eu? Perguntinha dura pra você. Mas eu vou fazer essa pergunta logo após o intervalo comercial. O que é aí? Justus Mais está de volta. Hoje o tema interessantíssimo é o Sem Censura. Nós estamos falando aqui dos direitos das pessoas dizerem o que pensam. Tive uma discussão acalorada, interessante com esse brilhante comediante, com esse apresentador de televisão hoje, Danilo Gentili. Vou pegar na saída. Mas foi muito legal, porque a diversidade traz o interesse para as pessoas e a gente falou de vários aspectos dessa liberdade excessiva que se instalou nesse país, né, e seus muitos ângulos. E o Danilo colocou com muita propriedade, muita coisa. Eu aprendi com você hoje, pode ter certeza que eu não discordei de tudo que você falou, não. Eu aprendi muito também. Mas é importante é isso. E com o Nazi, essa figura querida, que veio de uma história, uma vida polêmica, né, sempre também disse o que pensa, fundou uma banda espetacular, que fez grande sucesso nos anos 80, continua fazendo sucesso hoje, quando faz os flashbacks para as pessoas relembrarem grande sucesso, e também contou muita história interessante hoje aqui. E antes do intervalo comercial, eu disse que faria a pergunta a mais, nosso ambiente já está vermelho, o primeiro envelope é do Danilo Gentili. Vou tomar uma água. A pergunta preparada pela produção é a seguinte, Danilo. Em 2009, você lançou um livro chamado Como se tornar o pior aluno da escola, no qual você fala sobre as suas peripécias quando criança. Pouco depois, o livro foi denunciado ao Ministério Público e ganhou um selo inadequado para menores de 18 anos. Aí que vendeu, hein? Você não pensou que podia se tornar um péssimo exemplo para crianças e adolescentes com um livro como esse? Pensei, por isso que eu pensei, precisa virar livro. O que acontece? Não dá. O livro ganhou um selo, o Nazi disse tudo, ganhou um selo proibido para menores de 18. Foi aí que a molecada quis comprar. Chamou mais atenção, né? O livro ele fala de coisas de verdade que eu fazia na minha época de escola. E o que você fazia de tão inadequado? Aí vai ter que comprar o livro para saber, porque eu sou um capitalista. Dá um exemplo pra nós. O livro, pra ter ideia, ele ensina a colar, técnicas que você pode colar e a professora nunca vai descobrir que você está colando. Ele ensina você a como fazer um dever de casa, um trabalho sem ter trabalho nenhum. O livro tem uma tabela periódica do bullying, onde você vai poder bolar apelidos de mau gosto para os seus amiguinhos. A verdade de verdade, eu me diverti muito com meus amigos no meu tempo de escola fazendo essas coisas. Foi você que fez sozinho tudo isso? Sim. E no final tem páginas negras com planinhos para você fazer como ser expulso da escola, que o ápice é ser expulso. Por aí é bacana, esse é o herói. O que acontece? Sabe como o Coyote fazia? O Coyote fazia planos para pegar o Papaléguas? Eu fiz planos para colocar pimenta no bebedouro da escola. Esse tipo de coisa. Então tem aí. Eu me diverti muito. Você pretende ter filhos? Pretendo. Você quer que seu filho leia esse livro? Se é que eu já não tenho. Você quer que ele leia esse livro? Pode ler. Pode ler? Pode ler. Você quer que ele faça tudo isso que você está falando aí? Foram coisas que eu fiz e eu me diverti muito. Mas você quer que ele faça? Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer. Eu acho, sabe o que eu acho? Até quando meu filho crescer, eu tô ultrapassado já. Já ele tem outras vão ter inventado outras coisas. Ele vai falar como meu pai era idiota. Ele acha que isso era... Eu acho que ele vai falar isso, mas por outro motivo, mas tudo bem. Meu pai achava isso bacana, né? Fazer o quê?
Bom, tudo bem, eu não estou aqui para julgar o Danilo Gentili, pelo amor de Deus. Como se tornar, como é que é o livro? Como se tornar Como se tornar o pior aluno da escola. Muito bacana. Bom, vamos... Eu não posso falar muito, não. Você era o pior aluno da escola também? Acho que num determinado momento da minha vida eu ia para isso. Quer dizer, sempre na hora H eu sempre tirava a nota que eu precisava tirar, entendeu? Mas escola é uma fase da vida. Aluno ruim vira ou roqueiro Exatamente. ou comediante. E os que nem vão na escola viram pagodeiro. Sensacional. Ai, bom, genial. Vamos para agora a pergunta a mais do Nazi. Antes da pergunta a mais, um rápido intervalo comercial. Voltamos rapidinho. Roberto Justus Mais está de volta nesse tema espinhoso e ao mesmo tempo divertido, mas interessante, que é o Sem Censura. Eu não podia trazer melhores convidados nessa noite do que o brilhante comediante Danilo Gentili e esse fantástico roqueiro, o Nazi. Antes do intervalo comercial, eu fiz uma pergunta a mais do Danilo Gentili, que respondeu muito bem, apesar de que foi divertidíssimo ouvir o que ele falou sobre o livro Como Ser o Pior Aluno da Escola e os grandes exemplos que ele dá com este livro para a criançada. Bom, mas é a história dele, como ele fazia, então é realmente divertido ouvir isso. Agora, a pergunta a mais do Nazi é a seguinte. Nazi, você concorda que saindo do IRA e acabando se envolvendo em tantas polêmicas, você agora tem menos público e, consequentemente, ganha menos dinheiro? Agir impulsivamente te custou caro? Olha, menos público eu não tenho e não ganho menos dinheiro que eu ganhava com o IRA. Ganho até mais. Mais hoje? Mesmo porque hoje eu me determinei a isso, a continuar com o padrão de vida e de show que eu fazia. Tá? Hoje eu faço uma média de 70 shows por ano, às vezes 80, que era a média que eu fazia com o IRA. A polêmica que aconteceu e as coisas que aconteceram não foram... Mas coisas... os cachês são comparáveis com o cachê do IRA? Vamos dizer o seguinte, hoje eu contrato músicos para me acompanhar, né? Antes, mesmo sendo o líder da banda, o porta-voz, eu ganhava a mesma coisa que todo mundo ganha. Tinha que dividir com os outros músicos. Eu não queria que as coisas tivessem acabado daquela maneira. Eu tentei, o público não sabe, inclusive está saindo, agora vai estar saindo uma biografia escrita pelo Mauro Betti, a pedido da Belas Letras, onde eu vou esclarecer muitas coisas, alguns até com documentos, né? Onde o IRA já era para ter dado esse tempo, já no meio do acústico. Eu gravei ainda depois do acústico mais um disco, né? Entre nós apalavrado que daríamos 1 ou 2 anos para sentir saudade, para rever, né? A própria carreira a si mesmo, né? Eu não queria que as coisas acontecessem dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, pô, se o mundo sobreviveu ao fim dos Beatles, com certeza vai sobreviver ao final do IRA também. E eu também. Não, muito bem, muito bem. Bom, aplausos para os dois, né? Vamos voltar para o azul. E eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois. Eu libero vocês depois de uma entrevista muito interessante que nós tivemos aqui essa noite. Eu queria perguntar, eu vou começar agora com o Danilo de novo. Define para mim, depois de tudo que nós conversamos, o politicamente incorreto segundo Danilo Gentili. O que é dessa definição para você? O que é o sem censura, que foi o nosso tema de hoje para o Danilo Gentili? O politicamente correto varia de acordo com o tempo, com a época, com a sociedade, com quem com o formador de opinião, com a mídia, onde ele o que é politicamente correto aqui e agora no seu programa nesse horário, talvez em um outro na TV aberta não seja, ou não na TV fechada, ou só na internet não seja. É muito subjetivo. O que eu vejo é que às vezes não é uma questão de politicamente correto ou politicamente incorreto, a questão é de politicamente conveniente no momento. É o que eu acho. Muito bem. E você, Nazi? Como é que você vê essa definição? Acho que ele definiu bem isso. Precisa ver até que ponto as pessoas realmente acham determinada coisa certa ou errada, ou imprópria ou inadequada, ou até que ponto elas estão sendo moderninhas, ou estão querendo pintar de bom moço, né? Eu acho que algumas coisas que são testadas em termos de costume, elas acabam vindo uma evolução, né, no comportamento humano. Outras não, né? A gente pode falar isso, ver a história até da própria da sexualidade, né, nos últimos 50 anos, quanto não mudou. Nem tudo por bem, né, mas algumas coisas sim, né? Eu acho que esse exercício humano, eu acho que essa necessidade
sempre de polêmica. Acho que nesse sentido, a polêmica, qual é o sentido da polêmica? As pessoas conversando sobre algo, né? Certo, errado, né? Mas discutindo e chegando ao âmago de alguma questão. Isso não tem que ser uma coisa pejorativa. Sermos polêmicos, acho que deveria ser uma qualidade, guardar as devidas proporções. Correto. Eu acho que a grande prova do momento sem censura que nós estamos vivendo é podermos discutir isso aqui num programa de televisão, em TV aberta, francamente, abertamente, jogando as nossas opiniões, né, de uma forma que cada um, com a visão de cada um de nós. Então, eu queria, vocês não têm noção o quanto eu queria agradecer, né, a presença de vocês, Danilo, você ter vindo, a Band mais uma vez ter te liberado. Foi muito bacana, foi muito gostoso, foi muito instrutivo, acho que para todo mundo. E a presença dessa instituição do rock brasileiro, que é o Nazi, que é um querido que veio aqui e contou coisas importantes, falou da dependência química, falou de uma série de coisas, falou de vários aspectos da sua vida, de problemas que passou, né? Onde está hoje, graças a Deus, muito bem. Enfim, foi enriquecedor para mim, como apresentador, ter vocês hoje aqui. De todos os programas que eu fiz até agora, esse foi um dos mais que mais me instigaram, né, e mais me desafiaram. Gostei bastante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Muito obrigado. Roberto. Obrigado. Bom, eu acho que o programa de hoje foi tão autoexplicativo que não precisa de muito encerramento sobre esse tema. A única coisa que eu diria, para encerrar o Sem Censura, que foi o tema dessa noite, é que todo mundo pode dizer o que pensa, desde que assuma a responsabilidade pelo que diz e não cause nenhum dano a outras pessoas, como nós falamos essa noite aqui. No r7.com você encontra vídeos, fotos dos bastidores do programa e pode dar a sua opinião sobre os nossos temas. Acesse e participe. Boa noite, até a semana que vem com um novo tema.